Então vamos lá para mais uma aula de resoluções de matemática básica e o assunto de hoje é frações. Então vamos organizar essa estrutura aqui. Nós temos que primeiramente trabalhar dentro desses parênteses, gerar um número só para cada estrutura de parênteses e depois operamos primeiro a divisão para depois fazer a soma. Então nós temos que seguir uma ideia que sempre a gente deve fazer primeiro divisão e multiplicação antes, né? E depois a soma ou subtração, ok? Então vamos trabalhar aqui dentro primeiro, dentro do parênteses, eu sou obrigado a fazer essa continha aqui dentro, tirando o mínimo múltiplo entre 5 e 3, que é 15. O produto entre os dois, né, gente? 5 vezes 3 dá 15. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 1, 5, ok? Então nós estamos lá ainda trabalhando aqui. Vamos fazer ao mesmo tempo essa estrutura aqui, que também o mínimo múltiplo comum entre 5 e 15 é o próprio 15. Por quê? Porque eu consigo dividir 15 por 5, gente, tá? Quando a gente tira o mínimo múltiplo comum, nós podemos operar dessa forma aqui, entre 5 e 15. Como aqui dá por 3, então aqui dá 5, aqui dá 5, ok? Dá 1, dá 1. Então 3 vezes 5 dá 15. Então o mínimo múltiplo é o mesmo valor do maior quando eu consigo fazer a divisão. 15 dividido por 5 dá 15. Então 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 3, 9. 15 por 15 dá 1, vezes menos 1, menos 1. Ok. Então o que acontece aqui, gente? Olha só. Nós temos aqui 1 mais. Esse cálculo aqui é 8 dividido por 15, né, aqui dentro desse primeiro parênteses, dividido por, vamos botar uma classificação, 8 dividido por 15. Observem que 8 dividido por 15, dividido por 8 por 15, obviamente isso aqui dá 1, né, gente? Mas se o camarada aí não se deu conta que essa é uma fração igual em cima e embaixo, cujo resultado é 1, tu vai fazer um passo aqui, tu vai manter a primeira como está e multiplicar essa segunda invertida aqui, ó. Observem que dá para cortar, ó, como aqui uma multiplicação eu posso fazer isso. Então eu corto 15 com 15, o 8 com 8, sobrou 1 aqui, né? Então ficou 1 mais 1 e o resultado é 2. Bem, questão número 2. Trabalhando novamente dentro do parênteses, então eu fico lá com 2 vezes aqui. Antes de fazer o mínimo múltiplo comum, eu vou ajeitar essa conta aqui para transformar isso aqui também numa fração. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. E 5 sobre 10 simplificando dá 1 meio, né, gente? Então, vamos substituir isso aqui por 2, ok? Daqui da mesma forma, ó. 1 meio. Bom, agora aqui eu já posso tirar o mínimo múltiplo comum. Vejam que não tem condições aqui de simplificar aqui esse número, porque olha, 2, 3 e 5, né? Não tem nenhum número par aqui que eu possa trabalhar com. Então tem que ser o mínimo múltiplo aqui, tem que ser exatamente o produto dos três números. Então vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Né? Aí eu faço a divisão. 30 por 2, eu sempre divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então lá, 30 dividido por 2 dá 15, vezes 1 dá 15. 30 dividido por 3 dá 10, vezes menos 1, menos 10. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 2, 12. Ok. Agora eu vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui também. Né? Entre 4, 5 e 2, aqui eu vejo que a história é diferente, porque aqui eu tenho 4, 2, aqui eu tenho número par. Então se eu fizer, gente, num cantinho aqui, ó, o 4, o 5 e o 2, o mínimo múltiplo vai ser, dá por 2, 4 dividido por 2 dá 2, tá? 2 dividido por 2 dá 1, dá por 2 de novo, 2 por 2 dá 1, dá 5, dá 1, e dá por 5, dá 1, dá 1, dá 1. Então, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum aqui embaixo vai ser 20. Tá? 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes menos 2, menos 8. 20 dividido por 10, 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes 1, 10. Menos 3 que multiplica. Olha só, gente. Aqui eu já posso até fazer o cálculo, né? Eu poderia até simplificar já o 3 com 30 aqui, já seria legal de fazer isso aqui, mas eu vou fazer depois. Então aqui, ó. Esse 15 menos 10 dá 5. Esse 5 mais 12 dá 17.
né? Aqui, ó, vamos lá, ó. Vamos fazer agora a simplificação. Ó. Esse 2 que está multiplicando, tudo isso aqui, eu posso simplificar com 20. Então, quando eu divido por 2 em cima e 2 embaixo, aqui fica 1 e aqui fica 10, né? Então, aqui ficou, então, 5 menos 8 dá menos 3. Ou faço ao contrário, daqui para cá, 10 menos 8 dá 2, 2 mais 5, 7. Ou 5 menos 8 dá menos 3 mais 10, 7. Tanto faz. Então, fica assim, 7 por 10, né? Porque 10, eu cortei aqui o 2 com 20, simplifiquei o 20 com 2, deu 10 embaixo. Aqui eu posso fazer da mesma forma, ó. O 3 com 30 dá 1 em cima e 10 embaixo. Eu divido o 3 por 3 dá 1 e o 30 por 3 dá 10. E aqui então eu fiquei com 17 por 10. Então nesse caso o mínimo múltiplo comum aqui é o próprio 10, né? 10 por 10 dá 1 vezes 7, 7. Fazendo passo a passo, 10 por 10 dá 1 vezes menos 17, menos 17. E agora eu tenho o resultado menos 10 dividido por 10 e o valor final é menos 1. Tá? Questão 3. Então, para essa expressão, nós vamos substituir então o valor de A aqui, né, e o valor de B aqui. Tá? Então, vamos calcular este valor aqui. Bom, A mais B. Então, quem é o A? O A é 1/2, né? Então, 1/2 mais o B. Quem é o B? 1/3. Dividido por 1 menos A vezes B. Então, 1/2 vezes 1/3. Né? Ok, aqui mínimo múltiplo comum em cima. Então, mínimo múltiplo comum, 2 vezes 3 dá 6. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2. Embaixo, aqui nós temos que trabalhar com essa formação aqui primeiro. Ó. Multiplico, como isso aqui é uma multiplicação de fração, vou multiplicar em linha, 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 3 dá 6, então fica assim. Aqui em cima então ficou 5 sextos, dividido por essa fração aqui embaixo. Que fração seria essa? Mínimo múltiplo comum. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1, 6. 6 por 6 dá 1, vezes menos 1, menos 1. Então isso aqui ficou 5 sextos dividido por 5 sextos. Obviamente esse resultado é 1, né, gente? Então, ou, lembrando que eu multiplico, eu conservo a primeira e multiplico a segunda invertida, né? Então dá para simplificar, o 6 com 6 dá 1, 5 com 5 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Okay? Questão 4. Se x menos y dividido por x vezes y é o A, sendo x 2/5 e y 1/2, o valor de A seria o quê? Né? Então, novamente, nós vamos ter uma substituição aqui. O meu valor de A vai ser o quê? O x, que é 2/5, menos y, menos 1/2, dividido por x vezes y. O x é 2/5 vezes o y, que é 1/2. Ok? Então, esse aqui é o meu valor de A. Então, em cima eu tiro o mínimo múltiplo comum, que é 5 e 2 aqui dá 10. 10 por 5 dá 2, vezes 2 dá 4. 10 por 2 dá 5, vezes menos 1 dá menos 5. Tá? Embaixo eu tenho 2 vezes 1 dá 2 e 5 vezes 2 dá 10. Então 2 décimos dá 1/5. Ou simplesmente eu corto aqui e simplifico e dá 1/5 aqui embaixo. Né? Mais fácil. Ok. 4 menos 5 dá menos 1. Tá? Menos 1 sobre 10 dividido por 1/5. Como é que eu divido uma fração por outra, gente? Eu vou conservar a primeira como está, menos 1 sobre 10, vou botar esse menos bem no lugarzinho certo aqui, né? E multiplico essa aqui de baixo invertida, então fica 5 sobre 1. Né? Agora eu multiplico em linha, 1 vezes 5 dá 5, 10 vezes 1 dá 10, fica 5 décimos, que dá 1/2. Ou simplifico, dá por 5, dá 1, dá por 5, 10 vezes por 5 dá 2. Tá? E o sinal fica menos aqui. Ou o mais correto seria colocar alinhado, né, gente? Na fração que a gente fala alinhado, que o sinal é de toda a fração, ele tem que ficar na linha da fração, tá? O sinal de menos aqui. Significa que toda a fração é menos 1/2. Questão número 5. A soma de dois números reais é 75 e seu produto é 15. O valor da soma
Bem, gente, quando a gente fala que a soma dos dois números reais é 75, nós temos a seguinte situação. A soma sendo 75, nós temos que A mais B é igual a 75. E o seu produto é 15, ou seja, A vezes B é igual a 15. Bem, há uma tendência de a gente querer fazer isso aqui por sistema, né? A gente isolar o A aqui, né? Nesse caso aqui, A seria igual a 75 menos o B, e jogar aqui no lugar de A, ó, eu jogo aqui, ficaria 75 menos o B, que multiplica B igual a 15. Aplicaria a distributiva aqui e faria uma questãozinha com uma aplicação de uma Bhaskara, né? Uma equação do segundo grau. Bom, aí a gente vê que essa situação aqui, gente, ela se torna muito mais difícil, tá? Praticamente impossível de ser feita. Então, vamos lá, vamos fazer de uma outra forma aqui, bem mais tranquila e mais fácil. Aplicando o que a gente conhece aqui sobre frações, né? Então, vamos lá, olha só. Eu quero saber o valor dessa soma aqui, e essa soma é 1 sobre A mais 1 sobre B. Então, vamos lá, ó, gente. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo vai ser o produto dos números. A e B é A vezes B. Aí eu faço A vezes B dividido por A, dá B. B vezes 1 dá B. A vezes B dividido por B dá A. A vezes 1 dá A. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho agora aqui em cima a soma, que é B mais A. E a soma é 75, tá aqui, ó. E embaixo, gente, eu tenho um produto que é A vezes B, que é 15. Então, simplesmente, eu vou ter lá 75 dividido por 15. Né? 75 dividido por 15 é 5. Ok? Então tá, gente. Chegamos ao final de mais uma aulinha e até a próxima.